Shalom mais uma vez aos queridos presentes. Que Elohim possa nos abençoar e edificar com a sua palavra, com a sua instrução nesta hora. Amados, convido-vos a estarmos lendo primeiramente um texto que se encontra em Lucas, livro escrito por Lucas, capítulo 13. Já temos meditado esse texto com alguns irmãos. E nessa meditação que fizemos, nós colocamos inicialmente uma frase que deve servir para a nossa reflexão e também para estar presente em nossa pregação, em nosso contato com as pessoas, para esclarecê-las a respeito do reino de Elohim, assunto inclusive que o pastor Mário trouxe nesta manhã também. E a frase é a seguinte: o reino de Elohim não é para os fracos. O reino de Elohim não é para os fracos. Somente pessoas com força, e não a força física, né? Não estou falando aqui de músculo. Somente aqueles que têm a força de Elohim, força dada por Elohim, podem entrar neste reino. Então, o reino de Elohim não é para os fracos. Vamos ler aqui esse texto inicial, Lucas 13, 23 a 30. Vamos ler juntos. Aqui eu vou ler com os irmãos também responsivamente, mas enquanto os irmãos estiverem lendo, eu vou ler junto para que também aqueles que estão nos acompanhando remotamente possam ouvir. Perguntou alguém dizendo: meu senhor, apenas quantos homens serão salvos? E disse-lhes: fortalecei-vos para entrar pela porta estreita, porque eu digo para vós que muitos buscarão e não conseguirão entrar. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, ou fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele responderá e dirá: não vos conheço. De onde vós sois? Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraham, Isaac, Jacov e a todos os transmissores no reino de Elohim, e vós lançados fora. E virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Elohim. E eis que os últimos há que serão primeiros, e primeiros há que serão últimos. Louvado seja o Senhor, Yahová Elohim. Aqui estamos diante de um momento em que o Senhor Yeshua é inquirido, interrogado por uma pessoa que aqui não foi identificada. No versículo 3 diz: perguntou alguém, né? No versículo 22 fala que o Senhor Yeshua vinha fazendo o quê? Percorrendo as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então o Senhor ele vinha percorrendo várias localidades e ensinando aquelas pessoas das localidades sobre o reino de Elohim. Nós vemos que quando o Senhor Yeshua começava a falar, ele falava para que as pessoas retornassem. Retornai, porque o reino de Elohim, o reino do Shammai, né? Ou como está escrito aí nas Bíblias, o reino dos céus está próximo ou está por vir. Então ele pregava, anunciava o reino de Elohim. E as pessoas que se dispunham a ouvi-lo, ele ensinava a palavra. E nesses muitos ensinos que o Senhor Yeshua dava para as pessoas, ele deixava claro, através de parábolas, através de outras explicações da Torá, ele deixava claro que a entrada no reino de Elohim
não é uma conquista fácil, uma conquista automática, que você não precisa fazer esforço nenhum, né? Basta acreditar, basta sentir, basta gostar. Você precisa tomar algumas decisões, precisa assumir algumas posturas, algumas posições, tanto no seu coração quanto também em obras, para que você possa conquistar essa entrada no reino. E nos ensinos do Senhor Yeshua, ele vai deixando claro que o reino de Elohim, o reino do Shamayim, não é para fracos, para aqueles que não conseguem superar as barreiras e as dificuldades. E então, chega aqui nesse versículo 23, de Lucas 13, este alguém faz uma pergunta para o Senhor. E aí nas Bíblias que os irmãos têm, aí nós temos várias versões das editoras disponíveis na língua portuguesa, mas eu fiz aqui uma tradução literal a partir do texto hebraico de Salkson. Assim, perguntou alguém dizendo: meu Senhor, apenas quantos homens serão salvos? Aí nas versões em português, nas Bíblias, a gente tem, são poucos os que se salvam. Traz a ideia, né, até aqui, o que eu escrevi aqui, apenas quantos homens serão salvos? Quando você usa a palavra apenas, somente, só, você está restringindo. Né? Você está mostrando que é um número pequeno, é uma classe ali restrita. Mas a pergunta que aparece aí, são poucos os que se salvam? Então esse homem, ele certamente ouviu vários ensinos do Senhor Yeshua falando a respeito dessa dificuldade que é entrar no reino de Elohim. E ele, refletindo, pensando, mas, poxa, então são poucos os que se salvam? E ele foi tirar essa dúvida com o Senhor. E aqui nessa tradução literal fica uma pergunta ainda mais interessante, né? Apenas quantos homens serão salvos? Ou qual é o número de homens que serão salvos? Ele estava interessado em saber no número. E quando eu estava diante dessa pergunta aqui, eu fiquei pensando sobre a questão dos números. Como hoje nós somos bombardeados a todo momento com números, né? Percentagens, pesquisas, falando que tantos por cento aconteceu isso, tantos por cento pensa assim, né? Uma hora eles falam de números absolutos, outra hora falam de números relativos, né? Por milhão de habitantes, por 100 mil habitantes, outra hora falam em percentual, outra hora falam em índices. E aí você fica perdido nesse mundo de números aí, e por causa dos números, muitas pessoas tomam decisões. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, que nós estamos no meio deste furacão, aí por causa desta enfermidade que tem assolado a humanidade, né? Especialmente o Ocidente, o mundo romano. As pessoas ficam de olho nos números. Nas últimas 24 horas morreram 1.000 não sei quantas pessoas. Isso vai gerando algo naqueles que vão recebendo esses números e vão acreditando neles. E com base nessa massificação de notícias a respeito de números, as pessoas tomam uma decisão. Eu preciso procurar ajuda. Eu preciso de uma salvação. Eu preciso de uma solução. E aí eis que surge um comerciante com a solução dele. E aí vão lá as multidões, movidas por um número, em busca da salvação. E este homem aqui, ele também estava preocupado com números. E ele foi perguntar para o Senhor Yeshua, são poucos os que se salvam, como está aí na Bíblia dos Irmãos? Ou apenas quantos homens serão salvos? E a gente observa na resposta do Senhor Yeshua que ele não está preocupado com números. A resposta que aquele homem ou aquela mulher, aquela pessoa que perguntou, estava precisando, não era de um número. 10 serão salvos, 100 serão salvos, 1.000 serão salvos. Não era essa a resposta que ele precisava. A resposta que ele precisava é como eu garanto o meu lugar neste reino.
como eu garanto a minha salvação. E é sobre isso que o Senhor Yeshua vai responder para ele. No versículo 24. E disse-lhes: fortalecei-vos para entrar pela porta estreita, porque eu digo para vós que muitos buscarão e não conseguirão entrar. Então temos aí alguns pontos importantes que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos. Nas Bíblias em português normalmente aparece porfiai. Né? Existem versões que trazem a tradução como essa aqui que eu coloquei para os irmãos. As Bíblias católicas, por exemplo, deixa eu ver aqui, a da CNBB, que eu tenho aqui, diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então está próximo aí, né? Você empregar força. Mas aqui o Senhor Yeshua não está dizendo para você empregar força somente. Ele está dizendo para você se fortalecer, adquirir força para entrar. É diferente de você fazer força, mas você não tem força. Né? Você tem uma pedra gigante para mover, mas você vai com todas as suas forças. Você está se esforçando, mas você não tem força para mover a pedra. Outra coisa é você se fortalecer diante daquele desafio. Você pensa: eu preciso de muito mais força do que eu tenho agora. Eu não tenho força de mim mesmo para mover essa pedra. E aí você vai se fortalecer para então encarar aquele desafio. Então o Senhor Yeshua está dizendo: fortalecei-vos para entrar pela porta estreita. E aqui nessa versão da CNBB, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. Na difusora traz parecido: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque tentarão entrar sem o conseguir. A literal, ela traz aqui algo parecido com o que nós temos na maioria das versões aí. Esforçadamente lutai para entrardes pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Daqui das versões mais comuns que eu tenho aqui, que os irmãos conseguem encontrar facilmente, a atualizada é a que mais se aproxima. Né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que isso é importante? Porque as versões que trazem porfiai, elas na verdade elas trazem emprestado o significado da palavra grega, né, de onde eles traduziram. Que aqui, desculpem aí os especialistas, eu vou pronunciar como está aqui, como se fosse em português. Agonizomai. Agonizomai, lembra agonia, né? Então tem a ver, né? Se você for procurar a palavra agonizar no dicionário, você vai ver que ela é originária dessa palavra, agonizomai, que está relacionada a disputar, brigar, competir, lutar, concorrer. Isso podendo ser aplicado aí a uma briga mesmo, né, de contenda, ou até mesmo aos esportes. Então você está competindo com alguém. Mas não é isso que o Senhor Yeshua está dizendo. Para você entrar no reino de Elohim, você não precisa competir com ninguém. Você não precisa brigar com ninguém. Não precisa porfiar com ninguém. A não ser com Satã. Né? Com ele você precisa lutar e vencer. Mas essa palavra aqui de porfiar, de brigar, de concorrer, não é a palavra apropriada. O que o Senhor Yeshua está dizendo é: fortalecei-vos. Vocês precisam de força para entrar pela porta estreita. Então o Senhor Yeshua está ensinando aqui que não temos que competir para entrar no reino de Shammai, porque tem vaga para todos. O que acontece é que muitos não têm condições de preencher a vaga. Não precisamos competir para entrar no reino de Shammai, pois há lugar para todos. O que devemos é adquirir força para conseguir entrar e permanecer até o fim, porque ao que vencer será dada a coroa da vida. Não adianta você entrar, tive força para entrar pela porta estreita. Aí o caminho é apertado também, você não consegue passar por ele. Não consegue suportar aquela tribulação, aquela dificuldade. E aí fica pelo meio do caminho. Ou se desvia. Né? Não, esse caminho está muito difícil, eu não esperava que fosse assim, para conseguir conquistar o reino de Elohim.
então eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. E aí a pessoa se perde mais uma vez. Devemos adquirir forças para conseguir entrar, porque o reino da luz, o reino de Elohim, não é para fracos. Então é basicamente este ensino aqui que eu gostaria de trazer para os irmãos. Fortalecei-vos para entrar pela porta estreita. Porque eu digo para vós que muitos buscarão. O homem perguntou, quantos serão salvos? O Senhor Yeshua falou, muitos buscarão, muitos vão tentar. Eles querem, eles têm o desejo de entrar, eles veem que é algo que eles precisam, algo que é bom. Muitos querem os tesouros de Elohim, muitos querem a vida eterna de Elohim, como aquele jovem rico, ele já tinha tesouros materiais. Mas o tesouro maior, que é a vida, ele não conseguiu ganhar, porque não conseguiu obedecer ao Senhor Yeshua. Muitos buscarão e não conseguirão entrar. Vão tentar, mas não vão conseguir, porque não tem força. Vamos ver alguns ensinamentos aqui do Senhor Yeshua e dos seus servos que mostram a dificuldade, as dificuldades que nós temos que superar para entrar no reino de Elohim, para permanecer nele e perseverar até o fim. Porque será dada a entrada àquele que vencer. Como o texto prossegue dizendo, né? Eles falam assim, mas Senhor, nós andamos contigo, comemos e bebemos em tua presença, ouvimos os teus ensinos, nós estávamos lá, não se lembra de nós? E o Senhor disse o quê? Eu não vos conheço. De onde vocês são? Nós vamos chegar nesse ponto aqui, mas primeiramente vamos ver alguns ensinos que revelam as dificuldades que nós temos que enfrentar, forças para aceitar o chamado de Elohim e andarmos em sua presença. Primeiramente, Matitiarro, ou nas Bíblias aí, Mateus, Matitiarro 20. Matitiarro 20, versículos 8 a 16. Matitiarro 20, versículos 8 a 16. Esse texto aqui nós vamos usar como exemplo para a dificuldade de reconhecer a soberania de Elohim. Porque muitas vezes as pessoas querem o reino de Elohim, têm as expectativas delas, têm os planos delas, mas esbarram na dificuldade de se submeter a Elohim. Como aquele jovem rico, né? Que o Senhor fala para ele deixar tudo, né? Dá aos pobres e vem e segue-me. Mas ele não teve força. Vamos ler esse texto aqui. E aproximando-se o Laila, ou a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um, ou uma diária. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do Yom. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro, 1 diária? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Mal ao teu olho, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, nesse ensino aqui, o Senhor Yeshua já está colocando, né, dificuldades que muitas pessoas enfrentam para poder permanecer. São chamados, mas depois ouvem da parte do Senhor, retira-te. Toma o que é teu e retira-te.
Esse exemplo aqui, esse machal, essa alegoria, o Senhor está fazendo uma comparação com o reino do Shammai. No versículo 1 ele diz, o reino do Shammai é semelhante a um homem, pai de família, que saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ele foi chamando um a cada hora ali da jornada e foi acertando com eles uma diária. Até que chegou ali às 5 horas da tarde, como diria ali um expediente de 6 às 18, às 17 horas o Senhor chamou a última leva de trabalhadores e acertou com eles também uma diária. E na hora de pagar, ele vai chamando um a um e começa pelos últimos até os primeiros e vai pagando a diária para cada um. Quando chegaram os primeiros, eles achavam que por terem passado mais tempo trabalhando, mais tempo labutando, sofrendo o calor do sol, as tempestades, eles receberiam mais. Mas o Senhor tinha acertado quanto com eles? Uma diária, um dinheiro. Então eles criaram uma expectativa baseada na imaginação de que o Senhor agiria de uma determinada forma. Mas não se preocuparam em saber, conhecer ao seu Senhor para saber que Ele é justo, Ele é verdadeiro e mantém a sua palavra. E aí, chegando na hora de pagar, eles achavam que iam receber mais, mas o Senhor deu para eles a quantidade acertada. E aí vieram reclamar com o Senhor. Assim também aqueles que criam essa imagem de que Elohim é o seu servo e não o contrário. Não, mas o Senhor tinha que ter feito, eu clamei tanto, eu jejuei, eu orei, eu me esforcei tanto para alcançar essa resposta e o Senhor vem me dar só isso? Mas o que o Senhor disse? O que saiu da boca de Yahuvá? E aí o Senhor vai falar para ele, amigo, não te faça injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ele é o Senhor, Ele é soberano. Ele faz o que quiser com as nossas vidas. Mas eu queria, como aquele filme, eu não sei se era o Léo Pode Esperar, Ele imagina que o Senhor vai usá-lo poderosamente, ele se vê diante de uma multidão pregando no Maracanã, ali cheio, lotado, e todo mundo dando glória e batendo palma, e ele achava que ia ser assim. Quando, na verdade, o Senhor queria usá-lo para salvar uma alma. Vê o caso de Filipe, que estava ali no meio de uma grande operação do Senhor, operando sinais e maravilhas, e o povo se alegrando, ele ensinando, muitas pessoas retornando para o Senhor, e o Senhor diz assim, vai lá agora para o deserto. E a pessoa, Senhor, mas fui eu que preguei, fui eu que salvei essas almas. A pessoa já fala assim, fui eu que salvei. São minhas as almas, são meus filhos na fé, pertencem a mim. Foi aqui que você foi salvo. Mas o Senhor deu a ordem a ele, Filipe obedeceu, foi para o deserto, e ali havia uma alma para ser resgatada. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor ele está dando essa lição aqui, que é difícil você se submeter à soberania de Yahuvá e deixar para trás as suas imaginações, os seus projetos, expectativas, para poder seguir no plano estabelecido por Elohim, naquilo que ele ajustou para você. E uma outra coisa que eu menciono aqui, que os Yehudim ouvindo essa mensagem aqui, certamente eles ficaram pensativos. Porque o povo de Israel, de fato, para a nação ser formada, para eles receberem a Torá, carregarem a Torá de Elohim, construírem um santuário, muitas batalhas foram travadas, muito sofrimento eles passaram. Então, realmente era como aquela mulher que tem dores para dar à luz, Está ali na fadiga, no trabalho, empregando força até vir o filho. Então, eles passando por aquele trabalho todo, ele pensa, não, eu vou receber mais, Claro que nós vamos fazer parte da corte, no reino, Como os discípulos estavam lá, quem vai se assentar à tua destra, à esquerda? Eles estavam preocupados com isso,
Que achando, não, temos sangue aí de Abraão, somos filhos de Abraão, mas aprove a Elohim dar a salvação a todos, igualmente. Não há diferença entre circuncisão e incircuncisão, entre Erudi e Ivani. Não há diferença, ele derrubou a barreira de separação para que ambos os povos fossem feitos um. E claro que para esse povo, os descendentes de Abraão, isso era, se apegasse a esse orgulho do sangue, não conseguiria entrar no reino de Elohim. Então aqui é uma dificuldade, um exemplo de uma dificuldade para se submeter à soberania de Elohim. E isso já deixa muitos para trás. Porque as pessoas querem vir para o reino de Elohim, mas achando que não tem regras. Mas Elohim, ele é uma pessoa que estabelece regras. Ele criou tudo com um propósito. Deu ordens ao Adão. Como o pastor Mário leu nesta manhã, ali em Bereshit 1:26. Passamos o Adão. E aí ele vai fazer o que, esse Adão? Ele vai dominar sobre a Eretz, sobre os bichos, vai cuidar do jardim. São trabalhos dados, mas o Adão não quis se submeter, não gostou do trabalho. Ele achava que ele não foi chamado para ser agricultor. Ele foi chamado para ser um embaixador. E assim, muitas vezes, as pessoas têm as suas imaginações a respeito de Elohim. Vamos ao próximo exemplo aqui, de dificuldade para entrar no reino de Elohim. Justamente, cumprir as exigências. Uma vez que a pessoa se submeteu à soberania de Elohim, reconheceu Elohim é o meu Senhor, Elohim vai dominar sobre a minha vida, eu vou fazer o que Ele quer, mesmo assim, a pessoa agora vai ter que aprender a se desfazer dos seus velhos hábitos, se desfazer do seu orgulho, dos seus complexos, para cumprir as exigências de Elohim. Ainda aqui no livro de Matitiahu, ou nas Bíblias aí em Mateus, capítulo 22. Capítulo 22, versículos 10 a 14. Isso aqui é um outro ensinamento do Senhor Yeshua, Matitiahu 22, 10 a 14. Eu estou pegando aqui só o final dessa parábola, desse machal, ensinado pelo Senhor Yeshua. E nesse aqui ele também está fazendo uma comparação com o reino do Shammai, em que um rei ele foi celebrar as bodas do seu filho e convidou diversas pessoas, mas na hora que estava tudo preparado, ele mandou chamar os convidados, e aí os convidados foram cada um dando uma desculpa. Eu não posso porque os meus bois... um falou aqui, um foi para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Então, cada um tinha os seus interesses. Ninguém estava preocupado, só mais uma festa. É só mais uma religião. É só mais um grupinho, uma seita. Era assim que se referiam naquela época e é assim como se referem ainda hoje. É só um movimento, é só um monte de legalista, é um monte de extremista, pessoas intolerantes. Aí vão criando as suas classificações, desprezando o reino de Elohim. É só mais um. E aí o rei vai dar a ordem aos seus servos, encolerizado. Eu até comentei com os irmãos, quando meditávamos, que o rei aqui ele se encolerizou porque esse rei aqui ele está representando o Elohim. Que ele chama, quando ele chama, convida para a festa, não é opção de cada um, direito de cada um, ir ou não ir à festa. Ele está convocando para a festa. É diferente de quando eu convido os irmãos para uma festa minha, eu não vou poder ficar encolerizado se o irmão disser que não pode ir, né? Não, ele ficou encolerizado, vou chamar agora todo mundo da rua e vou mandar matar esse convidado ingrato. Não. Aqui é uma comparação com o reino do Shammai. Esse convite ele é feito, mas é uma convocação para as festas. E aí, como aqueles primeiros convidados não quiseram ir, rejeitaram o convite do Senhor, o Senhor foi convidando todo mundo que encontrava pela rua, os seus servos, no caso, né? E aqui chegamos no versículo 10. Vamos ler do 10 ao 14.
E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Então ele foi ali verificar e encontrou alguém que chamou a atenção. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, ou seja, ficou mudo. Não respondeu nada. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Leiam os irmãos o 14. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mais um ensino do Senhor, ele fazendo referência a esta frase aí. Muitos vão ser chamados. Na verdade, o chamado é para todos. Mas quantos ouvem ao chamado? Agora, dos chamados, daqueles que atenderam ao chamado, o Senhor vai fazer a verificação para saber quem serão selecionados. Mas não é porque ele faz acepção de pessoas, né? Acepção por pele, acepção por escolaridade, por altura, né? Por massa de gordura, né? Massa corporal, por diploma. Não é por isso. Ele vai usar os critérios, as exigências que ele estabeleceu, ver se essa pessoa preenche, e se ela estiver com tudo certinho, ela vai ser escolhida, vai ser selecionada. É diferente daquela doutrina, né, que até no curso Secob a gente vai entrar um pouco nisso, né, da doutrina que era na época dos protestantes, ensinado, né, que da predestinação, que nós não fazemos nada para ser escolhido. O Senhor já determina quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Não é assim. Cada um de nós tem que se esforçar para conhecer as exigências de Elohim e atender essas exigências. E aqui ele encontrou esse homem no meio da festa. Ele foi convidado? Ou ele era um penetra? Não, ele foi convidado. Mas o Senhor, quando encontrou com ele falou: como entraste aqui não tendo veste nupcial? Ele não está perguntando assim: você entrou de penetra aqui? Não, ele está falando assim: como você entrou aqui com esses trajes? Para o Senhor perguntar isso, certamente ele dá as condições para que a pessoa possa preencher as exigências. Ele não vai cobrar algo que nós não temos capacidade de, em querendo, cumprir. E existia até antigamente, né, ainda existe em algumas cerimônias, ocasiões, espaço como se fosse um camarim, né, ou um roupeiro ali, em que as pessoas, antes de entrar no evento, elas passam ali por aquele closet, por aquele monte de roupas e vestem ali o traje, né, adequado para a cerimônia. E certamente ali naquela festa havia esse espaço para ele se trocar, já que todas as pessoas na rua estavam sendo chamadas, né? Então o Senhor, ele não ia chamar um monte de mendigo e não dar as condições para ele. Mas aquele homem, ele escolheu não mudar de roupa. Não, vou continuar com a minha roupa aqui, eu gosto dela, estou bem, não precisa disso. Eu fui convidado, não fui? Mas aí a pessoa é expulsa da festa do Senhor e fala assim: tá vendo? Convida a gente e depois expulsa a gente da festa. Eu também nunca mais vou nessa festa, não. Não queria mesmo. Porque a pessoa queria fazer do seu modo, quando havia uma exigência para o traje. E aí o Senhor olhou aquele traje: não, eu não aceito. Eu convidei, mas não aceito esse traje. Ele perguntou ainda se prestou a perguntar: como é que você entrou aqui com essa veste, sem a veste nupcial? E ele ficou mudo. Por que ele ficou mudo? Certamente porque ele não tinha uma justificativa para aquilo. Ele podia dizer: porque eu não tenho dinheiro. Não, mas você não viu lá o local de se trocar? Não, ele ficou mudo. Porque ele não tinha justificativa. Ele quis ficar com o traje sujo, rasgado, velho dele.
e achava que o Senhor ia aceitá-lo. Estava querendo os comes e bebes da festa do Senhor, como aqueles que só querem as ruas de ouro, né? E o palácio de cristal. Querem as pedras preciosas, querem a coroa de ouro, mas não quer obedecer a Elohim. Então essa é uma grande dificuldade que as pessoas enfrentam para poderem entrar no reino de Elohim. O Senhor faz as exigências e a pessoa fala, mas para que isso? Elohim não é assim. E acaba não conseguindo entrar. Até quer. Sabe dos benefícios, mas não consegue, não tem força para entrar. Vamos ler ainda em Matitiahu. Agora vamos para o capítulo 16, versículos 24 e 25. Capítulo 16, versículos 24 e 25. Então disse Yeshua aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si o seu madeiro e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então essa é a grande exigência do Senhor Yeshua. Renunciar a si mesmo. Ou seja, você vai abrir mão dos seus desejos, sonhos, planos, imaginações, até das suas riquezas, até da sua própria vida, por amor do Senhor Yeshua. Mas você nunca vai fazer isso se você não tiver passado pelo primeiro passo, né? Vencido a primeira dificuldade que nós vimos, reconhecer a soberania de Elohim. Então, esses textos aqui eu deixo como exemplos da dificuldade de cumprir as exigências do Senhor. Vestir o traje adequado para a festa e renunciar a si mesmo. O terceiro ponto, a terceira dificuldade que eu coloco aqui para os irmãos é vencer a pressão da maioria. Às vezes a pessoa ela sabe que o reino de Elohim é bom, ela sabe os benefícios que vai obter, que a salvação está em Yeshua e só nele, mas porque a maioria está caminhando para o outro lado, ele se sente pressionado. Ele não tem força de tomar a decisão por si. Mais uma vez eu trago essa situação que nós estamos vivendo. A pressão para você injetar ali uma substância que ninguém até agora sabe o que tem. Porque é segredo, é sigiloso. Ninguém sabe os efeitos a longo prazo, por isso ninguém se responsabiliza. Aí você pergunta, você quer tanto que eu tome essa injeção, mas se acontecer alguma coisa comigo, você vai assumir? Você vai pagar as contas? Você vai cuidar da minha família se por acaso eu morrer? O que você vai fazer por mim? Aí o médico vem, tem que tomar. Você vai se responsabilizar? Doutor. Não vai. É fácil mandar quando você não interessa para você, né? Agora, Elohim, ele manda e se você obedecer, ele te garante. Se você der a sua vida por ele, ele não vai te deixar largado no pó. Mas te levará a salvo para o seu reino, o reino do Shammai, como Shaul declara, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então temos aqui vencer a pressão da maioria. Vamos ler os textos de Lucas 18, versículo 8. Lucas 18, versículo 8. É um versículo que nos faz lembrar daquela pergunta que o Senhor Yeshua faz. Depois que ele conta aquela parábola, aquele machal, aquele exemplo do juiz injusto, que ele não fazia justiça. Ele só vendia sentença, ele só fazia conchavos políticos, ele não estava interessado em cumprir, em fazer o julgamento, ele estava interessado em fazer política. Mas aquela viúva estava ali insistindo diante dele, pela insistência dela, ele para ter sossego na vida dele, conseguir dormir, não porque ele quisesse fazer justiça, ele acabou atendendo aquela mulher. E o Senhor contou este exemplo para mostrar a importância de perseverar na oração. Até isso nos ajuda a permanecer no reino de Elohim. Nós que já temos entrado pela porta, por Yeshua, que é a porta do aprisco das ovelhas,
E aqui nesse versículo diz assim: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Versículo 7, só para pegar o contexto aqui. E Elohim não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de On e de Laila, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o filho do Adão, porventura achará emuná na Eretz? É uma pergunta que o Senhor está fazendo. Quando eu vier, quando eu retornar para vir reinar aqui na Eretz, será que eu vou encontrar alguém firmado na minha palavra, me esperando, se consagrando, firme e forte para reinar comigo? Então é uma pergunta que nos leva à reflexão e nos mostra quão poucos e cada vez menos pessoas vão estar interessadas em conhecer ao Senhor quando Ele estiver vindo, quando Ele estiver se manifestando. É diferente daquela ideia que passam para a gente, né? Muitos no meio evangélico ensinam isso, de que vai haver um grande avivamento. Mas o Senhor Yeshua está ensinando que é o contrário. O outro texto aqui, nessa questão de vencer a pressão da maioria, Yohanan, nas Bíblias aí, João, Yohanan, capítulo 6, versículos 66 a 68. Yohanan 6, 66 a 68. O Senhor Yeshua, ele estava dando um ensino para o povo e falando sobre a necessidade de comer da sua carne e beber do seu sangue para poder ter parte com ele. E sabemos que existe um mandamento que você não pode comer o sangue, beber o sangue de ninguém, né? Nem carne de humano, mas eles não entenderam o ensino do Senhor Yeshua e ficaram perturbados, ficaram decepcionados com o Senhor. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, do Shamaim. Mas o resultado, né, foi que aquela multidão ficou decepcionada com o ensino do Senhor Yeshua, não gostou. Eles disseram aqui no versículo 60, duro é este discurso, quem o pode ouvir? E aí no 66, vem a conclusão. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Yeshua aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simeão Quefá, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós confiamos e também sabemos que tu és ungido, filho do El vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Elohim, eles tiveram esta capacidade, essa força para não se deixar levar pela pressão da maioria, que estava indo embora, todo mundo virando as costas, e o Senhor Yeshua virou para eles. Vocês vão ficar? Só vocês, 12? Mas Quefá não estava olhando para o número, que impressiona muitos, né? Ele estava olhando para Yeshua, ungido, filho do El vivo. Então, a dificuldade de vencer a pressão da maioria vence a muitos que ficam impedidos de entrar no reino de Elohim. Uma outra dificuldade, vencer a fraqueza da carne. A carne exerce domínio sobre a pessoa e ela não consegue abrir mão dos prazeres, dos desejos da carne, dos hábitos adquiridos, dos vícios adquiridos. E, ao invés de buscar ajuda diante de Elohim, reconhecer que de si mesmo não consegue mover a pedra, não consegue ir adiante, a pessoa se esconde nas trevas, onde ninguém pode ver nada. Vamos ler alguns textos aqui. Matitiarro, novamente, capítulo 26. Matitiarro, ou como aparece aí, Mateus, capítulo 26, versículos 40 e 41. Aqui narra os momentos finais do Senhor Yeshua antes de ele ser entregue como sacrifício para a nossa salvação, antes de ele se colocar ali diante do tribunal dos invejosos que iriam condená-lo à morte. E ele está no jardim do Getsemanei,
né, o Getsemane, clamando ao Senhor que o livre daquele momento de separação do Pai, se possível. Mas se não, que se faça a sua vontade. E ele pede para os discípulos, leva 3 com ele para estar junto com ele, para que estejam orando junto com ele. Mas os discípulos não aguentam, estão com muito sono e são vencidos pelo cansaço, pelo corpo, pela carne. E no versículo 40, o Senhor Yeshua diz assim para eles: E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Quefá: Então nem uma hora pudeste ficar acordado comigo? Nem uma hora, Quefá. Ficai acordados. Ou seja, vocês estão com sono, mas vocês têm que vencer esse sono. Para fazer o quê? Ficai acordados e orai, para que não entreis para teste, ou seja, não venha sucumbir ao teste. Eis que o sopro quer. Vocês têm o querer, mas a carne é fraca. Vocês precisam adquirir forças para triunfar sobre a carne. Então fiquem acordados e orem. Ah, mas Senhor, o olho está pesado. Aqui o texto diz, né, que os olhos estavam pesados, carregados. O Senhor Yeshua estava angustiado ali, clamando. E provavelmente ele não estava orando cochichando, né? Porque eles anotaram que ele estava orando. Mas mesmo assim eles dormiram 3 vezes. Aí depois no final o Senhor Yeshua: Fica então dormindo aí, porque agora é chegada a hora, né? Mas eles não estavam conseguindo, porque a carne é fraca. Mas cabe a cada um de nós exercer o domínio sobre a carne. Romanos, vamos ler agora um escrito de Shaul aos Romanos, no capítulo 7, ele mostrando a dificuldade daquele indivíduo que quer fazer a vontade de Elohim. Ele sabe que a Torá é boa, mas a carne ainda exerce domínio sobre ele. Ele não consegue vencer, não consegue subjugar o corpo dele para servir a Elohim. E ele narra essa situação de angústia aqui no Romanos 7, no final do capítulo, versículos 18 a 24. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o erro que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na Torá de Elohim. Mas vejo nos meus membros outra Torá que batalha contra a Torá do meu entendimento e me prende debaixo da Torá do erro, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, isso aqui é o ser humano vencido pelo erro que opera na sua carne. É diferente de Shaul quando ele fala que subjuga o seu corpo à servidão. Como ele descreveu também aos Gálatas, né? Você se inclinar para o espírito, para o sopro, para não satisfazer as cobiças da carne. Mas para você fazer isso, você precisa de força. Senão não vai conseguir abrir mão. Então a dificuldade é que vencer a fraqueza da carne. E por último, a última dificuldade que eu coloco aqui para os irmãos, mas não estamos esgotando a lista de dificuldades, renunciar aos vínculos. Renunciar aos vínculos. Matitiarro, vamos voltar novamente para ver os ensinamentos do Senhor, capítulo 19, versículos 23 a 30. Assim, aqui é mais uma vez o Senhor Yeshua ensinando aos seus discípulos sobre a dificuldade de entrar no reino. Não é impossível. Isso é impossível para a carne. Mas para aquele que está em Elohim, conseguirá não só entrar no reino de Elohim, como permanecer nele para sempre. Vamos ler aqui, Matitiarro 19, 23 a 30. Disse então Yeshua aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do Shammai, aquele que não consegue deixar suas riquezas materiais. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que entrar um rico no reino de Elohim. Então a gente está falando de entrar no reino. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Então, Senhor, se quem tem dinheiro não entra, quem não tem, como vai entrar? E o Senhor Yeshua vai dizer mais uma vez para ele, não é questão de riqueza material, não é questão de número, não é questão de músculo. Yeshua, olhando para eles, disse-lhes: aos varões é isso impossível, mas a Elohim tudo é possível. Então Quefá, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Yeshua disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o filho de Adão se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que estiver deixou a casa, por amor a Yeshua, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, aratsot, ou propriedades, territórios, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. 30, lemos, irmãos? Porém, muitos primeiros serão derradeiros, muitos derradeiros serão. Mais uma vez aqui o Senhor Yeshua falando da dificuldade aí de entrar no reino e dessa questão, né, de aqueles que se acham preparados para entrar no reino, acabarão ficando, né, para trás. E ele diz aqui para os seus discípulos: deixar casa, pai, mãe, mulher, filhos, por amor dele. Não é porque está querendo fugir de trabalho, né? Filho dá trabalho, mulher fica perturbando, pai fica me dando trabalho aqui porque fica doente o tempo todo. Não é porque você está querendo fugir da responsabilidade. É porque você está numa luta espiritual em que a convivência se torna impossível. Porque um está querendo te puxar para as trevas e você quer permanecer na luz. E você segue adiante, a caminho, em direção ao Senhor Yeshua. E você tem que deixar os vínculos para trás. E essa é uma grande dificuldade para muitos. Romper com os vínculos familiares, amizades, riquezas, emprego, perder o emprego por amor ao Senhor. E não conseguem entrar no reino de Elohim. Mas essas dificuldades não são apenas daqueles que não entram no reino de Elohim. Porque há aqueles que entram, começam a jornada, mas no meio do caminho essas dificuldades voltam a surgir. E ele não se cuidou para buscar força e permanecer forte e acaba caindo pelo meio do caminho. E como nós vemos lá no texto inicial, o Senhor Yeshua ele não deu uma resposta para aquele que o interrogava sobre um número, mas disse para ele como ele deveria fazer para conquistar a salvação. Fortalecei-vos para entrar pela porta estreita. Caminhando aqui para o final da mensagem, amados, eu quero ler mais alguns textos em cima desse ensinamento do Senhor Yeshua. Devemos adquirir força para conseguir entrar. Yohanan 16, 32 e 33. Yohanan, aí nas Bíblias em português, João, capítulo 16, versículos 32 e 33. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis despertos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. E eu, com estas palavras, venho informar a vós que em mim Shalom haverá para vós. Em mim Shalom haverá para vós. No mundo, aperto vos virá, aflição, mas cingi-vos de força. Eu resisti ao mundo. Isso aqui é uma tradução literal que eu fiz. No mundo, aperto vos irá, mas cingi-vos de força. Eu resisti ao mundo. Um outro texto, 1 Coríntios, primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27.
Shaul dando um exemplo aqui de que para você conquistar uma coroa corruptível no mundo, numa competição, você precisa se desembaraçar e se preparar. No reino de Elohim, você não precisa brigar com ninguém, mas você precisa se esforçar para vencer a si mesmo e vencer o adversário que procura nos tragar. Diz assim o texto: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ser reprovado. Então, não basta falar para os outros. A conquista do reino é individual. O que você pode é ajudar os outros, anunciando o reino, ensinando os mandamentos do Senhor Yeshua, dando testemunho. Agora você precisa lutar pela sua alma. Você que já entrou, lutar para perseverar. Porque ao que vencer, será dada a coroa. Não é ao que entrou, ao que passou um tempinho. Não, mas eu passei 3 meses. Eu passei 3 anos. Eu passei 30 anos. Mas no final caiu. Senhor, nós comemos e bebemos na tua presença. Não vos conheço. O que foi? Deu amnésia no Senhor? Não, porque para conhecer ao Senhor também existe um processo. Não vai ser possível falarmos sobre isso nesta noite, neste momento, mas é preciso conhecer a Elohim, entrar em contato com Ele. Não basta ouvir e andar, olhar para Ele de onde, lá, o Senhor Yeshua, vou tirar uma foto com Ele. Aqui, Senhor, uma foto contigo. Mas não te conheço, nem sei de onde você é. Você que é praticante da injustiça. E vamos ler um texto final aqui, Filipenses, capítulo 2. Muitos querem a salvação à sua maneira, mas poucos percebem que não podem por si mesmos. Filipenses 2, 12 a 16. Filipenses 2, 12 a 16. Portanto, amados da minha alma, como obedecestes a mim, sempre na minha estadia diante de vós, e também ainda abundantemente cresceste quando estive distante, trabalhai em temor e tremor pela salvação das vossas almas. Porque Elohim é o que dá para vós poder, para querer e também para fazer conforme a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais limpos e irrepreensíveis como filhos de Elohim, sem defeito no meio de uma geração pervertida e tortuosa, na qual resplandeceis entre eles como luzeiros sobre a Eretz, retendo a palavra da vida, para que no Yom do ungido possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém, amados? Que Elohim abençoe a todos e possa nos dirigir neste caminho de conquista do reino do Shammai.